Capítulo 2.5 Mito 5. Sua aposentadoria está a apenas 401 km de distância. Os Baby Boomers foram as primeiras cobaias do grande experimento de aposentadoria do Plano 401 km. Doug Warren, autor de T-Synergy Effect. Muitas ideias ou invenções começam com grandes intenções. A fusão nuclear abriu as portas da energia livre para a humanidade, e hoje em dia pode ser usada para fornecer eletricidade a uma cidade inteira. Em contrapartida, se ela for concentrada dentro de uma ogiva, pode arrasar uma cidade inteira. Muitas vezes, é com uma pitada de ganância e ingenuidade humana que podemos transformar uma coisa excelente em algo capaz de causar mais danos do que benefícios. É o caso do 401k, um pequeno grande exemplo de código tributário que, se usado corretamente, pode reforçar nossa aposentadoria nos próximos anos. Porém, se empregado como tem sido na maioria dos planos atuais, pode prejudicar nossas chances de liberdade financeira. Uma vez que o 401k é a única conta de aposentadoria que a maioria das pessoas terá, este capítulo pode ser o mais importante do livro. Nas próximas páginas, vou lhe ensinar a usar o sistema 401k e não deixar que o sistema o use. Você vai descobrir como se faz para implementar muito do que aprendemos até agora para que seu 401k se torne um grande plano de aposentadoria para você, e não um plano de aposentadoria para o corretor ou os gestores de fundos mútuos. Antes, um pouco de contextualização histórica é importante. Como chegamos aqui? O 401k, que conhecemos em 1984, nos deu a oportunidade de participar do mercado de ações, de ser dono de um pedaço do capitalismo norte-americano, e nós poderíamos economizar nos impostos, fazendo contribuições dedutíveis em nossos contra-cheques. Mas o 401k nunca foi concebido para ser o único plano de aposentadoria para os norte-americanos. Conversei com John Chauvin, professor de economia de Stanford, que esclareceu tudo quando falamos por telefone. Tony, você não pode economizar apenas 3% de sua renda por 30 anos e esperar viver mais 30 anos de aposentadoria com a mesma renda que tinha quando estava trabalhando. Não vamos esquecer que esse experimento social só tem algumas décadas. No momento, estamos apenas começando a ver uma geração em que a maioria vai tentar se aposentar recorrendo a um único plano 401k durante a vida. Adotando uma perspectiva histórica, o que começou como uma brecha para que executivos altamente bem remunerados pudessem guardar mais dinheiro se tornou uma bênção para as empresas que decidiam eliminar o custo e a obrigação das pensões tradicionais e transferir todo o risco e as despesas para os empregados. Isso não quer dizer que as pensões não tenham seus próprios problemas. Por exemplo, você não poderia transferi-los de um emprego para outro. Curiosamente, os empregados não se importaram em assumir essa nova responsabilidade, porque, na época, as ações estavam em alta. Quem vai querer se aborrecer com pensões garantidas quando as ações podem nos tornar ricos? Naquela época, o dinheiro fluía para o mercado como nunca havia acontecido antes. Todo o dinheiro novo que estava sendo depositado significava altos índices de compra, que abasteciam os mercados dos anos 1980 e 1990. Com trilhões para ganhar, as empresas de fundos mútuos começaram uma guerra sem precedentes para gerenciar seu dinheiro. O mercado de ações não era mais só um lugar onde as empresas procuravam o público para convencê-lo a trocar dinheiro por propriedades. Já não era mais um lugar exclusivo para investidores com um bom patrimônio e instituições sofisticadas. Ele se tornou um veículo de poupança para todos. Bem-vindo, capitão. Quando o 401k surgiu, ele representava a liberdade. Liberdade que, muitas vezes, nos dava a ilusão de controle. Com os mercados em ascensão, algumas vezes acreditamos que a sorte pode ser um bom investidor. A doutora Alicia Munell, diretora do Center for Retirement Research, da Boston College,
é uma das principais especialistas em aposentadoria dos Estados Unidos. Conversamos por quase 2 horas a respeito das crises da aposentadoria enfrentadas pela maioria dos norte-americanos. Em sua opinião, passamos de um sistema de benefícios definidos, em que as pessoas tinham uma pensão, tinham uma renda para a vida toda, para a ideia do 401k, que era, obviamente, mais barata para os empregadores e, aparentemente, parecia que era benéfico para os indivíduos, porque eles tinham mais controle sobre suas próprias decisões de investimento. Mas até mesmo Alicia, ex-funcionária do Federal Reserve e membro do corpo executivo de conselheiros econômicos do presidente, cometeu alguns erros graves em relação à sua própria aposentadoria. Então, eu tenho um plano de benefícios definido, garantia de renda vitalícia, do Federal Reserve Bank of Boston. Quando eu estava no Tesouro, um dos meus colegas me disse: saque logo tudo. Você pode investir esse dinheiro com muito mais propriedade do que o Federal Reserve. Esse dinheiro foi embora há muito tempo. Ser o único responsável pelas suas decisões de investimento é um pensamento assustador para a maioria, especialmente antes de ler este livro. Como capitão de seu navio financeiro, você deve navegar por todas as opções de investimento disponíveis, gerar retornos suficientes para dar apoio à sua aposentadoria, ser um especialista em investimento nas horas vagas e fazer tudo isso enquanto mantém um emprego ou negócio em tempo integral e constitui uma família. Teresa Aguilar Dutti, da New Show for Social Research, escreveu um artigo brilhante no New York Times intitulado Our Ridiculous Approach to Retirement, nossa ridícula abordagem para a aposentadoria, no qual conseguiu abordar todos os desafios que enfrentamos em um único parágrafo. Ainda não está convencido de que o fracasso está incorporado ao sistema dos planos de aposentadoria voluntários, autogerenciados e comercialmente administrados. Considere o que teria de acontecer para que ele funcionasse a seu favor. Em primeiro lugar, descubra quando você e seu cônjuge serão demitidos ou estarão muito doentes para continuar trabalhando. Em segundo lugar, descubra quando você vai morrer. Em terceiro lugar, entenda que você precisa economizar 7% de cada dólar que ganha. Não começou a fazer isso quando tinha 25 anos, e agora está com 55 anos. Ora, economize 30% de cada dólar. Em quarto lugar, ganhe pelo menos 3% acima da inflação em seus investimentos todos os anos. É fácil. Basta encontrar os melhores fundos pelo preço mais baixo e alocá-los da melhor forma possível. Em quinto lugar, não saque nada de nenhum fundo quando você perder o emprego, tiver um problema de saúde, se divorciar, comprar uma casa ou quando seu filho entrar na faculdade. Em sexto lugar, cronometre as retiradas de sua conta de aposentadoria, de modo que o último centavo seja gasto no dia em que você morrer. Sim, o sistema precisa ser corrigido, e, sim, isso precisará de tempo e de algum avanço importante em Washington e em Wall Street. Mas a boa notícia é que, para aqueles que estiverem bem informados, vai ser possível navegar. Você pode usar o sistema como um iniciado, e deixá-lo trabalhar a seu favor. Volte novamente. Vamos fazer uma rápida recapitulação. Agora sabemos que os fundos mútuos de seleção de ações ativamente gerenciados não superam o mercado. E isso é exatamente o que você encontra na grande maioria dos planos 401k, mas não em todos. Sabemos, também, que esses fundos caros cobram taxas elevadas, que podem corroer de 50% a 70% do nosso potencial pecúlio de aposentadoria. Dependendo da sua idade hoje, pense em quanto você já deixou para trás até agora. 10 mil dólares? 25 mil? 100 mil? Assustador, não? Agora, coloque esses fundos mútuos dispendiosos em um plano denominado 401k. Geralmente oferecido por uma empresa responsável pela folha de pagamentos ou companhia de seguros, e ele vai lhe cobrar uma série de custos adicionais. Veja o quadro a seguir. A soma de todos esses custos constitui um insolúvel vento de proa. Como a grande maioria dos planos que existem por aí, as chances de você ganhar o jogo do 401k
são mínimas. Os planos 401(k) recebem o benefício do imposto diferido, mas a maioria deles decai com a incidência de até 17 diferentes taxas e custos, distribuídos entre os investimentos subjacentes e a administração do plano. Despesas de comunicação, inscrição, materiais, em andamento, materiais, inscrição, reuniões, consultoria de investimentos, despesas de manuseio e administração, taxa básica, taxa por participante, taxa por empregado elegível, distribuição ou origem de empréstimos, manutenção de empréstimos, teste de discriminação semestral, pacote de preenchimento 5.500, outras despesas com investimentos, taxa básica, despesas individuais, mútuas, do fundo, taxa do gestor, consultor, outras comissões sobre os ativos, compartilhamento de receita, cobertura, administração e assim por diante. Despesas futuras, taxa básica, taxa por participante, taxa sobre os ativos. Mas, agora, as boas notícias. Com o 401(k), correto, um plano racional e seguro, e que não consuma o seu dinheiro, você pode transformar os ventos contrários em ventos favoráveis. Você pode ganhar impulso aproveitando o que o governo nos ofereceu. O melhor 401(k) dos Estados Unidos. Ok. Experimente. Quando finalmente compreendi o que Jack Bogle chama de tirania de custos compostos e percebi o poder destrutivo das taxas excessivas, imediatamente liguei para o chefe do meu departamento de recursos humanos para me informar sobre os detalhes do nosso próprio plano 401(k). Eu queria saber se meus funcionários, com os quais eu me preocupo como se fossem da minha própria família, estavam sendo enganados. Com toda certeza, estávamos usando um renomado plano de alto custo abastecido por fundos caros, administração excessiva e inúmeras taxas de corretagem. O corretor me garantiu que o plano era de primeira qualidade, econômico quanto às taxas e que estava no caminho certo. Claro que estava tudo certo para fazer o pagamento do contrato de locação de sua BMW. Convencidos de que tinha de existir um plano melhor, minha equipe e eu começamos a pesquisar. Depois de analisar diversos planos péssimos, um bom amigo me indicou uma empresa chamada America's Best 401(k). Um nome ousado. Telefonei para o dono, Tom Sginer, e disse: quero experimentar. Nos primeiros 5 minutos do encontro presencial com Tom, ficou óbvio que ele tem paixão por ajudar as pessoas a se livrar dos péssimos planos 401(k), sobrecarregados de taxas. Ele chama a indústria 401(k) de a maior da arquipolo, plataformas de negociação em que as ordens não são visíveis, de ativos. Ninguém realmente sabe como ou de quem são as mãos que estão sendo lubrificadas. Um diagnóstico bastante sombrio de sua própria indústria. Entenda uma coisa, Tony. A indústria já existe há 3 décadas. E só em 2012 os prestadores de serviço começaram a ser obrigados por lei a divulgar as taxas em suas declarações. Mas, apesar da divulgação, mais da metade dos funcionários ainda não sabe quanto está pagando. Na verdade, 67% das pessoas matriculadas no plano 401(k) acham que não existem taxas e, claro que nada poderia estar mais longe da verdade. Em que sentido você é diferente, Tom? Em que medida a America's Best é realmente a melhor, como você afirma? Tendo sido prejudicado uma vez, eu me sentia como o papai urso cuidando de seus filhotes, porque sabia que essa decisão iria impactar diretamente meus funcionários e seus filhos. Eles pagavam taxas excessivas havia anos, e eu não podia permitir que isso acontecesse novamente. Acabei descobrindo que, como proprietário da empresa, eu também sou o patrocinador do plano, e entendi que é meu dever legal cuidar para que eles não sejam enganados. Mais sobre isso nas páginas seguintes. Tom explicou: Tony, a America's Best 401(k) só admite fundos de índices de custos extremamente baixos, como o Vanguard e o Dimensional Funds, e nós não recebemos um centavo dos fundos mútuos para vender os seus produtos. Eu tinha acabado de entrevistar Jack Bogle,
e ele confirmara que o Vanguard não defende a ideia de pagar para jogar, uma prática comum em que os fundos mútuos compartilham suas receitas para maximizar o espaço em um plano 401k. A propósito, para você isso significa que as chamadas escolhas em seu plano 401k não são as melhores escolhas disponíveis. Elas são as que mais pagam para ser oferecidas no menu dos fundos disponíveis. Adivinhe como elas recuperam o seu custo para aparecer nessa lista. Com taxas altas, é claro. Portanto, você não apenas está sendo privado de obter os fundos com os melhores desempenhos, como está pagando, normalmente, taxas mais elevadas para um desempenho inferior. Está bem, Tom. E quanto às outras taxas do plano? Eu quero ver a divulgação e a transparência completas em todas as taxas possíveis. Todo orgulhoso, Tom providenciou uma planilha detalhada e abriu o arquivo sobre a mesa de centro. O custo total, incluindo as opções de investimento, serviços de gestão de investimentos e taxas de manutenção de registros, é de apenas 0,75% ao ano. Só isso, sem taxas ocultas ou outros custos que aparecem de uma hora para outra. Baixamos nossas taxas totais de bem mais de 2,5% para 0,75%, uma redução de 70%. Você deve se lembrar, do início do capítulo 2, de que, quando compostas ao longo do tempo, essas economias equivalem a centenas de milhares de dólares, e até milhões que vão acabar nas mãos de meus funcionários e de suas famílias. Isso faz eu me sentir tão bem. A seguir está um gráfico simples mostrando um exemplo de 401k, semelhante ao que minha empresa usava, em comparação com a America's Best 401k. Veja como essas economias sofrem uma composição direta nas contas dos meus funcionários. America's Best 401k, meu antigo plano. 2,5% das taxas totais. America's Best 401k, economias totais que renotam para você e seus funcionários depois do ano: 15.925.465 dólares, 16.006.101 dólares, 80.635 dólares depois do ano 7, 22.265.866 dólares, 23.025.978 dólares, 760.111 dólares depois do ano 20, 41.999.917 dólares, 45.999.618 dólares, 3.999.701 dólares. Supondo que o plano comece com $1 milhão em conta, 100 mil em contribuições anuais, taxa de crescimento de 5%. America's Best 401k, meu antigo plano, 2,5% das taxas totais. America's Best 401k, economias totais que renotam para você e seus funcionários. Depois do ano: 14.530.987 dólares, 14.582.411 dólares, 51.424 dólares depois do ano 7, 25.077.485 dólares, 25.623.385 dólares, 545.899 dólares depois do ano 20, 58.499.799 dólares, 61.756.687 dólares, 3.355.987 dólares, mais de 1,2 milhão de dólares retornando para minha família e minha equipe, fazendo uma mudança simples. Por sinal, esse cálculo se baseia apenas em taxas, sem levar em consideração que estamos superando 96% dos gestores de fundos mútuos, pois estamos usando fundos mútuos de baixo custo, que copiam o mercado. Megafone. Minha equipe de funcionários e eu ficamos tão impressionados que, 6 meses depois de Tom e sua equipe montarem o plano da minha empresa, e depois que eu indiquei para uma infinidade de amigos queridos,
decidi fazer uma parceria com a America's Best 401k e ajudar a divulgá-la. Eu sabia que essa história tinha de ser contada neste livro. Cobrando tão pouco, a empresa não pode se dar o luxo de anunciar no Super Bowl ou enviar seus representantes de vendas para os campos de golfe. Os esforços populares de Tom estão ganhando impulso, e eu espero ajudá-lo a amplificar sua voz. Hora de abrir as cortinas. Tom e sua equipe criaram um poderoso verificador de taxas FaceChecker online, capaz de coletar informações sobre o plano da sua empresa, a partir do formulário de declaração de impostos da companhia. Em segundos, essa ferramenta mostra como o plano de sua empresa se comporta em relação aos outros, e o que você realmente está pagando em taxas. Assim como a tabela acima, ela vai lhe mostrar o que a economia de custos representa ao longo do tempo. Não é incomum descobrir centenas de milhares de dólares em economias potenciais. Visite o FaceChecker no seguinte site: http://americasbest401k.com/401k FaceChecker. Em inglês. Precisa de mais motivação? Como se taxas altas destruindo sua aposentadoria não fossem motivação suficiente. Os empresários deveriam ficar muito preocupados e os empregados deveriam se armar com a verdade. Por quê? Porque o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, DOL, na sigla em inglês, está totalmente empenhado em defender os trabalhadores contra planos com taxas elevadas. E quem é o responsável? O empresário. Isso mesmo. Não são os gestores de fundos mútuos. Não é o corretor. Não é o administrador do péssimo plano 401k. É o empresário, que pode entrar em uma fria. De acordo com o CFO Daily News, em 2013, 75% dos planos 401k auditados pelo DOL no último ano resultaram em patrocinadores dos planos sendo multados, penalizados ou forçados a pagar indenizações por erros cometidos pelo plano. E essas multas e penalidades não foram pequenas. Na verdade, a multa média paga no ano passado foi de $600 mil por plano. Isso significa um pulo de quase 150 mil em relação ao que era pago 4 anos antes. O DOL contratou mais 1.000 agentes da lei em 2014. Por isso, podemos esperar que as auditorias dos planos 401k aumentem. Não sei quanto a você, mas isso certamente atrai minha atenção. Graças aos advogados de ações coletivas, inúmeras empresas estão sendo processadas pelos seus próprios funcionários. Caterpillar, General Dynamics e Bank of America são alguns exemplos. Até mesmo a Fidelity, uma das maiores provedoras de 401k da indústria, recentemente chegou a um acordo de $12 milhões em 2 ações coletivas, depois de ser processada por seus empregados pela cobrança de taxas excessivas em seu plano. Claro que são grandes empresas, com muito a perder, mas na verdade são os pequenos empresários que correm maior risco, porque os planos menores, aqueles com menos de $10 milhões em ativos do plano, têm as taxas mais elevadas de todas. Então, o que fazer se você for empresário? Primeiro, a lei diz que o seu plano tem de ser aferido anualmente diante de outros planos. A nova lei começou a valer em 2012, por isso, pode ser uma novidade para você. Uma vez por ano, o DOL exige que você compare seu plano com outros planos comparáveis, a fim de confirmar que ele possui taxas razoáveis. Quase todos os empresários a quem eu pergunto não têm a menor ideia disso. Eu, certamente, não tinha. Você acha que a pessoa que lhe vendeu aquele plano caro vai chamar sua atenção para isso? Claro que não. A America's Best 401k não apenas vai lhe fornecer uma análise gratuita, como vai lhe fornecer gratuitamente essa aferição. Se o DOL entrar em seu escritório em uma sexta-feira à tarde, não o deixe arruinar seu fim de semana, ficando em estado catatônico. Sua intenção é fornecer com firmeza a aferição do seu plano. A quem passar a tocha. O DOL está descontrolado e pode colocar o empresário em maus lençóis. Eu não tinha ideia de que, como empresário e patrocinador do plano, sou o fiduciário jurídico do plano 401
K. Existem inúmeros casos em que os empresários se tornaram pessoalmente responsáveis por um plano 401. K. Inconveniente. Quando você recorre a uma empresa como a America's Best 401K, ela instala um profissional fiduciário, o que vai aliviar dramaticamente sua responsabilidade. Sim, isso está incluído na taxa anual de 0,75% e fornece aferição contínua como um serviço gratuito. O que fazer se você for empregado? Em primeiro lugar, visite o FACE no site da America's Best 401K, http://americasbest401k.com/401k FACE, em inglês. Envie o relatório para o proprietário ou para a gerência superior. A verdade é que, em qualquer negócio, os que recebem maiores salários tendem a ter os saldos de conta mais elevados. Então, eles também têm muito a perder. Você está fazendo um excelente serviço para toda a sua empresa educando a gestão a respeito de seu próprio plano. Taxas elevadas fazem escoar o suado dinheiro de todos. E uma possível mudança vai afetar as chances de liberdade financeira de todos. Lembre-se, todos nós precisamos de vento favorável, não de vento contrário. Você também pode se dirigir até o departamento de RH e pedir que eles leiam este capítulo. Se as taxas não forem motivação suficiente, lembre-se de que eles são um fiduciário para você e seus colegas. Eles lhes devem legalmente se certificar de que tem um plano competitivo e voltado para atender aos seus interesses. Isso deveria chamar a atenção deles. Se o seu empregador não mudar para uma opção de baixo custo, e na medida em que seu empregador não estiver contribuindo com montantes equivalentes, pode fazer sentido optar por se desligar do plano. Se você optar por sair, mas planejar permanecer na empresa, um bom plano vai permitir uma distribuição contínua, permitindo que você converta sua atual conta 401K em uma conta de aposentadoria individual. Basta verificar com o departamento de RH. Um IRA é simplesmente uma conta de aposentadoria mantida apenas em seu nome, mas você terá muito mais liberdade para escolher os investimentos. A partir daí, você pode implementar algumas das soluções que vamos analisar na seção 3. Além disso, seu fiduciário pessoal pode analisar essa conta e explicar suas melhores opções. Agora que sabemos como nos libertar dos planos de alto custo assolados por fundos mútuos de baixo desempenho, o que devemos fazer para utilizar melhor um plano de baixo custo e os benefícios fiscais concedidos pelo governo? Sabedoria não convencional. Se você ainda não percebeu, nosso governo tem um problema de despesas. Como um adolescente fora de controle segurando um cartão Platinum Amex, Tilson acumulou mais de 17,3 trilhões de dólares em dívidas e quase 100 trilhões em obrigações não reconhecidas, que ainda não foram pagas, com a Seguridade Social e o Medicare. Você acha que os impostos vão aumentar no futuro ou não? Sabia que, depois da Grande Depressão, a maior faixa tributária chegou a mais de 90%. A verdade é que você pode tributar cada pessoa e corporação ricas em 100% de sua renda, lucros e ainda assim ficar muito aquém das promessas do governo. A lógica convencional, como a maioria dos contadores públicos, CPAs, na sigla em inglês, pode atestar, é maximizar suas contribuições 401K, ou IRA, para fins fiscais, porque cada dólar é dedutível. Isso significa, simplesmente, que você não tem que pagar impostos sobre esse dólar hoje, mas pode adiar o imposto para uma data posterior. E é aí que está o problema. Ninguém sabe como vão estar as taxas de impostos no futuro. Portanto, você não tem ideia de quanto dinheiro terá sobrado para ser efetivamente gasto. Estive recentemente com um de meus executivos sênior nessa área, e perguntei quanto ele possuía em seu 401K. Ele respondeu que estava se aproximando de $1 milhão e que se sentia confortável em poder viver com essa quantidade, se for necessário. Reformulei a pergunta: que parte desse milhão em seu 401K é sua? Tudo, é claro, ele respondeu. Metade, meu amigo. Metade. Entre impostos estaduais e federais,
Você vai gastar metade desse valor. Foi aí que ele se deu conta da verdade. O executivo se encolheu na cadeira, percebendo que $500.000 não eram dele, eram do tio Sam. Ele estava simplesmente investindo o dinheiro do governo junto com o seu. Então, eu perguntei, qual vai ser a sua parte se a faixa de tributação subir até 60%? Depois de algumas contas de cabeça, ele respondeu, só 400 mil, ou 40% do milhão. Uau! Mas isso não é possível. Se você observar as alíquotas tributárias que recaíram sobre os norte-americanos mais ricos entre 1990 e 2010, elas são quase as menores que já existiram. A média das 3 décadas, entre os anos 1930 e os anos 1950, foi de 70%. Quando os impostos foram elevados por Bill Clinton, aumentaram para todos os assalariados, não apenas para os ricos. Com os níveis recordes de dívida que temos acumulado, muitos especialistas dizem que os impostos, provavelmente, vão subir para todos ao longo do tempo. Em suma, a percentagem do saldo em seu 401k, que vai ser efetivamente sua para gastar, é um grande ponto de interrogação. Se os impostos subirem a partir daqui, a fatia da torta que você começa a comer fica menor. É um efeito em espiral. Porque, quanto menos você consegue manter e gastar, mais tende a resgatar. Quanto mais você resgata, mais rápido o dinheiro acaba. Senador William Roth, o melhor paraíso fiscal legal, o Roth e, mais recentemente, o acréscimo do Roth 401k, muitas vezes é desprezado, mas se trata de um dos melhores paraísos fiscais e, ainda assim, legais, diante do aumento das alíquotas tributárias futuras. Devemos grande parte desse limite máximo ao senador William Roth, que o apresentou em 1997. Vamos analisar como ele funciona. Se você fosse um agricultor, preferiria pagar imposto sobre a safra ou sobre a colheita inteira? Meses depois, a maioria das pessoas parece não entender muito bem essa pergunta. Estamos condicionados a não querer pagar impostos hoje adiando-os para o futuro. Elas acham que é melhor pagar sobre a colheita. Na realidade, se pagarmos primeiro o imposto sobre a semeadura, é nesse momento que o valor do que está sendo tributado é menor. Uma grande colheita significa um grande imposto. Se pagarmos os nossos impostos agora, na época do plantio, então tudo aquilo que conseguirmos na colheita será nosso. A conta Roth funciona dessa maneira. Nós pagamos nosso imposto hoje. Depositamos o valor após sua incidência e depois nunca mais vamos precisar pagá-lo, nem enquanto o dinheiro cresce, nem nas retiradas. Essa combinação protege sua torta do apetite insaciável do governo para aumentar a receita tributária e, acima de tudo, permite que você planeje com segurança o quanto realmente precisa gastar quando faz retiradas. Eis aqui uma notícia incrivelmente empolgante. Com as suas contribuições de 401k, podendo ser convertidas em Roth, basta marcar a caixa de seleção. Você pode pagar imposto hoje e deixar o crescimento e as retiradas livres das ambiciosas garras da Receita Federal. E pode doar substancialmente mais, pois, enquanto o Roth é limitado a $5.500 por ano, o Roth 401k permite 17.500 por ano. E você pode fazer ambos simultaneamente, para aqueles que possuem renda mais alta, ganhando mais de $122.000 por ano. Embora não possam usar um Roth, não há limitações de renda no Roth 401k. Qualquer pessoa pode participar. Essa é uma mudança relativamente recente em nosso código tributário e pode significar um benefício para alguns. Poupe mais amanhã. O segredo para o 401k é simples. Você precisa fazê-lo, mas precisa fazê-lo dentro de um plano economicamente eficiente e tirando proveito do Roth 401k. Especialmente se você acredita que os impostos vão subir a seu favor no futuro. E você pode tirar proveito de uma das maiores descobertas em finanças. O sistema que cobrimos anteriormente, chamado Poupe Mais Amanhã. A maioria das pessoas não é capaz de assumir o compromisso de economizar mais hoje.
mas assume o de economizar mais amanhã. Então, na essência, você está concordando com antecedência que a sua taxa de poupança vai aumentar a cada ano. Por exemplo, vamos dizer que hoje você economiza 3% do seu salário. No próximo ano você concorda em subir 1% para um total de 4%. E, então, você continua autoescalando o seu montante de poupança até chegar a um certo limite. O America's Best 401k tem esse recurso de escalonamento automático incorporado ao sistema. Então, você não apenas tem as taxas mais baixas possíveis, como tem a oportunidade de pegar um atalho até a liberdade financeira. No alvo, agora nós vamos ter a chance de combinar tudo o que aprendemos. Até este momento você decidiu reservar uma porcentagem da sua renda, que pode muito bem estar no seu 401k. Você quer ter certeza absoluta de que o seu 401k tem as taxas mais baixas possíveis e fundos de índice de baixo custo. Você pode ver como sua empresa planeja as tarifas usando o FayChecker na America's Best 401k. http://americasbest401k.com/401k FayChecker, em inglês. Mais uma vez, se você é um empregado, seria bom alertar o proprietário da empresa ou a gerência sobre sua responsabilidade legal de fornecer o plano mais eficiente disponível e que eles estão sob o risco de ter problemas com o Departamento de Trabalho. Se você é um empresário, é legalmente obrigado a fazer o plano ser aferido anualmente, e o America's Best fornece gratuitamente esse aferimento. São só 2 minutos para preencher esse formulário online. http://americasbest401k.com/request a proposal, em inglês. Aqui está a ótima notícia. Sozinho, o plano básico típico vai economizar $20.000 por ano em taxas. Planos maiores economizam centenas de milhares, até milhões, ao longo da sua vida útil. E esse dinheiro retorna diretamente para os empregados e também para o plano de aposentadoria pessoal do proprietário. 7 perguntas frequentes. Me acompanhe. Estamos prestes a começar a colocar as ideias em ação. Estas são as 7 perguntas mais comuns que surgem no contexto dos planos 401k, IRAs, e como utilizá-los da melhor forma possível. Aqui vamos nós. 1. Eu deveria participar do meu 401k na medida em que o seu empregador contribui com montantes equivalentes. Você deveria certamente tirar proveito do seu 401k, já que a empresa está essencialmente cobrindo os impostos para você. Se você achar que os impostos estão subindo, marcar a caixa de seleção para que suas contribuições recebam o tratamento tributário ROT é o melhor caminho. Uma observação rápida: o plano 401k em si pode ser muito caro, e as opções de investimento, pobres. Se for esse o caso, talvez você prefira não querer participar. Para determinar como o plano da sua empresa se comporta, acesse http://americasbest401k.com/401k FayChecker, em inglês, e clique em FayChecker para avaliar o plano da sua empresa. Explicando melhor: se você marcar a caixa de seleção para fazer suas contribuições se transformarem em ROT, ainda estará investindo nas mesmas opções, lista de fundos, com a única diferença de que pagará impostos sobre a renda de hoje. Mas o seu pecúlio futuro vai ser completamente isento de impostos quando você o resgatar. O especialista em aposentadoria Jeffrey Brown, da Universidade de Illinois, me deu uma opinião sobre suas próprias finanças pessoais. Eu aproveitaria todas as oportunidades de ROT que pudesse porque passei muito tempo olhando a perspectiva fiscal de longo prazo para os Estados Unidos, e você sabe que sou um cara bastante otimista, em geral. Mas devo dizer que não consigo imaginar nenhuma situação em que nossa necessidade de receita tributária no futuro seja maior do que é hoje. Dando um passo adiante, o Dr. Brown dá uma orientação pessoal para os seus alunos mais novos. Com certeza, vale a pena colocar tanto dinheiro quanto puder nesse sistema ROT, porque você vai estar pagando pouco ou nenhum imposto sobre isso. E, então,
Algum dia você pode ter a maior renda de todos os tempos. Se você for um dos poucos que pensam que os impostos no futuro vão ser menores, deveria se preparar para uma enorme surpresa. A sabedoria convencional diz que deveríamos estar em uma faixa tributária menor quando chegar a hora de nos aposentarmos, já que não estaremos ganhando tanto. Mas, na realidade, nossa casa, muitas vezes, já está paga. Por isso, não temos quaisquer deduções hipotecárias, e os filhos já foram embora há muito tempo. Por isso, não temos quaisquer dependentes. Finalmente, você pode ser um trabalhador autônomo e pensar que toda essa conversa 401k é irrelevante. Não é bem assim. Você pode iniciar um solo 401k, que é um 401k, para empresário individual e seu cônjuge. 2. O que é um ROT 401k? E como posso utilizá-lo em meu benefício? Eu já disse isso, mas vale a pena repetir. A maioria dos planos 401k de hoje permite que você simplesmente marque uma caixa de seleção, e suas contribuições vão receber o tratamento fiscal de ROT. Essa decisão significa que você paga um imposto hoje, mas nunca mais vai pagá-lo. 3. Devo configurar um Rotira? Sim. Você pode configurar uma conta Rotira e contribuir com $5.500 por ano. 6.500, se você tiver 50 anos ou mais. Você pode até fazer isso se já estiver maximizando suas contribuições 401k. Abrir um Rotira é tão simples quanto abrir uma conta bancária. TD Ameritrade, Fidelity e Schwab são 3 empresas que tornam o processo incrivelmente simples. Você pode resolver tudo pela internet em menos de 10 minutos. 4. Mas e se eu fizer muito dinheiro para um Rotira? Infelizmente, você não pode contribuir para um Rotira se a sua renda anual for superior a $114 mil individualmente, ou mais de 191 mil para um casal, em 2014. Mas não se preocupe. Independentemente de quanto ganhar, você ainda pode participar de um ROT 401k. Se tiver um IRA, pode querer considerar a conversão dele em um Rotira, mas saiba que terá de pagar imposto hoje sobre todos os ganhos. 5. Devo converter meu IRA tradicional em um Rotira? Digamos que você tenha um IRA com $10 mil. O governo vai permitir que você pague o imposto hoje, porque precisa do dinheiro, e você não vai ter de pagá-lo novamente. Esse processo é chamado de conversão ROT. Então, se estivesse na faixa tributária de 40%, você pagaria $4 mil hoje, e os restantes 6 mil renderiam sem a incidência de impostos, e todas as retiradas seriam isentas de impostos. Algumas pessoas estremecem diante da ideia de pagar impostos hoje porque o veem como seu dinheiro. Não é. É do governo. Ao pagar o imposto hoje, você está devolvendo mais cedo o dinheiro ao tio Sam. Fazendo isso, você vai estar se protegendo e ao seu pecúlio de um eventual aumento de impostos no futuro. Se você não acha que os impostos vão ser mais elevados, não converta. Você precisa decidir, mas todas as evidências apontam para o fato concreto de que Washington vai precisar de mais receita tributária, e o poço mais profundo a seu alcance são os trilhões de dólares que estão nas contas da aposentadoria. 6. E quanto ao meu antigo plano S401k, com empregadores anteriores. Planos mais antigos podem ser deixados com um empregador anterior ou convertidos em um IRA. Compensaria deixá-lo com um antigo empregador apenas se o plano em si fosse de baixo custo e tivesse opções de investimento favorável. Ao converter o plano em um IRA, o processo é feito pela internet, e demora cerca de 10 minutos para mover os fundos de seu plano anterior para um depositário de IRA, como TD Ameritrade, Schwab ou Fidelity. Você vai ter maior controle. Você pode aplicar em quase todos os investimentos, não apenas no menu limitado que é oferecido. Com esse controle amplo, você poderá contratar um consultor fiduciário e implementar algumas estratégias e soluções excitantes que vamos rever na seção 3. Você não paga comissões a um consultor fiduciário, paga pelos conselhos. Normalmente, esse valor se limita a 1% ou menos de seus ativos investidos. E,
Lembre-se, talvez você tenha autorização para deduzi-lo de seus impostos. Em segundo lugar, ao converter o seu antigo 401k em um IRA, você vai ter a opção de converter um IRA em um Roth IRA. 7. Estou maximizando meus planos e gostaria de opções adicionais para economizar. O que posso fazer? Pequenos empresários que estão fazendo muito dinheiro e querem reduzir seus impostos hoje podem se beneficiar grandemente do acréscimo de um plano de saldo de caixa atrelado ao seu plano 401k. Os planos de caixa CB são o crescimento mais rápido dos planos de pensão de benefício definido, podendo ultrapassar os planos 401k nos próximos anos. De acordo com os pesquisadores da Sage Advisory Services, uma empresa de consultoria de investimentos registrada com sede em Austin, no Texas. De fato, mais de um terço das empresas Fortune 100 adotou um plano de saldo de caixa. Então, o que é? Um plano de saldo de caixa é, basicamente, um plano de pensão. Em outras palavras, os valores depositados são destinados a fornecer ao empresário sua futura renda de aposentadoria. Qual é a ideia principal? Para um empresário de alta renda, ele não apenas pode maximizar seu 401k e um plano de participação nos lucros, como pode adicionar um plano de equilíbrio de caixa, que cria algumas contribuições muito grandes, totalmente dedutíveis. Veja a seguir uma tabela mostrando as possíveis deduções. Princípio do poder do dinheiro 2. Um dos mais importantes princípios de poder do dinheiro é você obter aquilo que tolera. Não tolere ter o seu dinheiro em um plano que vem desviando taxas para beneficiar outra pessoa. E temos de lembrar que o 401k é tão bom quanto o que está dentro dele. Vire a página e descubra o próximo mito. Porque o lugar mais popular para as pessoas colocarem seu dinheiro 401k é um dos investimentos mais mal compreendidos do nosso tempo. Limites para contribuições anuais do Imposto de Renda. 2014. Idade de contribuição do 401k. Mais plano de compartilhamento de lucros, contribuição do plano de saldo de caixa total 56 mil dólares, 237.841 dólares, 293.841 dólares, 56 mil dólares, 228.807 dólares, 284.807 dólares, 56 mil dólares, 175.068 dólares, 231.068 dólares, 56 mil dólares, 133.950 dólares, 189.950 dólares, 51 mil dólares, 102.490 dólares, 153.490 dólares, 51 mil dólares, 78.419 dólares, 129.419 dólares, 51 mil dólares, 60.001 dólares, 111.001 dólares.